sejam bem-vindos uma vez mais ao canal. Eu sou a Daniela Goticler e hoje trago-vos um vídeo de opinião sobre A Ilustre Casa de Ramires, de Eça de Queiroz. Esta foi uma leitura obrigatória para a faculdade, tive que o ler quase que... assim, lá está, a leitura obrigatória é uma coisa assim, mas tive que o ler extremamente rápido porque está-se a aproximar o exame e foi a única leitura que ficou para depois das aulas, porque não consegui terminar durante o período de aulas, infelizmente. E fiquei triste. Dei-lhe 3 estrelas. E dei 3 estrelas porque é Eça de Queiroz. Sou sincera, não gostei minimamente da Relíquia, que li também. Só que A Ilustre Casa de Ramires foi um bocadinho de decepção para mim. Porquê? Ora bem, falando um bocadinho da história, não vou dar aqui grandes spoilers, também não vou contar grande coisa da história porque não faz sentido. Eu tenho aqui uns apontamentozinhos que fiz por causa da faculdade. E estava a ver se dizia aqui uma coisa. Ok. Então, este livro foi escrito pouco tempo antes da morte de Eça de Queiroz e foi publicado após a sua morte, em 1900. E o Eça, neste livro, mostra muito daquilo que foi mostrando ao longo dos anos com as suas obras. Uma crítica social intensa, com bastante ironia. E por isso mesmo esta história do Gonçalo também pode-se dizer que não seja propriamente a história do Gonçalo. Isto porquê? Enquanto o Eça nos vai contar a história do Gonçalo como sendo um homem que não quer fazer nada, não gosta de trabalhar, não gosta de literalmente fazer nada, mesmo com a atividade que ele se propôs fazer como forma de reunificação com o espírito nacional, com a identidade nacional, que ele estava a tentar ter, o Gonçalo, e assim como também o Eça. Ao mesmo tempo, ele tem aquela postura de não quero fazer nada, tenho que fazer, mas não me apetece, só gosto de festas, de jantares, e mesmo para isso não tenho grande vontade. Ou seja, estávamos a falar de uma personagem que literalmente não tem vontade para nada e não gosta de nada. Ora, eu sou sincera, eu não gostei nada da personagem do Gonçalo, irritou-me bastante durante toda a leitura, foi daquelas personagens que me irritou profundamente e que só me dava vontade, tal como o Gonçalo faz na obra, de pegar no livro e tirá-lo contra alguma coisa, porque estava a ficar irritada, nervosa, mas pronto. E então nós vamos conhecendo um bocadinho o Gonçalo e ele faz questão de nos dizer constantemente, com uma atestação de veracidade, que leu os livros de Walter Scott, que leu Herculano, que isto, que encontrou diários, que encontrou... acho que era um diário do tio Duarte, ou lá o que era. Ou um diário antigo dos Ramires, e depois que ao mesmo tempo que decidiu, neste caso o Gonçalo decide escrever um romance sobre os seus antepassados, ele encontra supostamente um poema do tio Duarte e vai escrever o romance através daquilo que lê no poema. Bem, temos assim muita coisa, tanto que existem aqui passagens no início do possível poema, mas temos sei lá, temos um Gonçalo que não... Quanto à história por contar, se é que dá para entender isto. O Gonçalo então decide escrever este romance sobre os antepassados dele, e depois temos, ou seja, grande parte do livro é um romance, ou seja, temos uma narrativa dentro da outra narrativa. É muito confuso. Eu senti que esta leitura foi extremamente confusa por termos uma história dentro de outra história. Uma coisa é, por exemplo... estava a pensar se era na Relíquia. Sim, por exemplo, no caso da Relíquia temos a história toda de Teodorico com aquela fase em que ele viaja para a Terra Santa, para Jerusalém. Ele vê-se no papel de visionário daquilo que aconteceu a Cristo, a Jesus. E então é como se ele estivesse a presenciar essa situação. Não está a contar uma história no passado, não está a contar uma nova história, está a contar que ele está a assistir aquilo que ele está a ver como uma visão externa daquilo que acontece e daquilo que ele já sabia que ia acontecer e estaria a ver. Mas neste caso temos um romance construído dentro de outro romance que, na realidade, se formos bem a ver, não sei até que ponto é que poderá ser inserido como romance,
porque esta fase do Essa não é uma fase do romantismo, é uma fase do naturalismo, é uma fase de, lá está, como eu disse anteriormente, de reunificação com a identidade nacional. É assim uma coisa estranha nesta fase do Essa. E temos um Gonçalo tentar contar a história dos seus antepassados através de supostos documentos que ele leu, que na realidade nós percebemos que ele não leu, porque é só mesmo para dizer que aquilo que ele está a contar é verdade. Temos todas as personagens inventadas, temos todas as situações inventadas, tanto que, por exemplo, o tio Duarte nunca aparece. Isto do poema do tio Duarte nunca aparece, nós nunca sabemos nada sobre ele. É simplesmente a atestação de que ele está a escrever consoante aquele poema. Nem sabemos muito bem quem ele é. E é uma história que realmente não agarra, não fascina. Eu fiquei triste porque eu estava com esperanças de gostar mais deste livro do que da Relíquia, porque tinham-me dito que era melhor. Para mim não foi melhor. Não sei se foi por ser leitura obrigatória, se foi por estar a ler com muita repressa, porque tinha mesmo que terminar, porque tinha outras leituras obrigatórias. Não faço ideia. Sei que fiquei triste por não gostar. Apesar de todos os pormenores da história em si não me ter agradado, e por isso é que eu também lhe dei 3 estrelas e não dei uma nota mais baixa, não nos podemos esquecer que estamos a lidar com Eça de Queiroz, um dos grandes escritores portugueses, ou um dos maiores escritores portugueses. A escrita dele é única. Reconhecemos imediatamente que, mesmo que neste livro não tivesse aqui a dizer que era do Eça de Queiroz, tivesse só o título, e nós não fizéssemos ideia de quem era este livro, ao ler, se já tivéssemos lido outras obras, obviamente, do Essa, perceberíamos imediatamente que isto é a escrita dele. Apesar de que, de umas obras para as outras, houve uma mudança de paradigma de escrita, dessas coisas todas, mas a escrita, a ironia, a crítica social, a crítica à sociedade, a Portugal mesmo, apesar de que ele aqui tenta esconder um bocadinho isso, porque está a tentar recuperar um bocadinho daquilo, da nacionalidade dele, a nível pessoal. Mas encontramos na mesma isso. Ou seja, todas aquelas características essenciais do Essa estão aqui na mesma. Apesar de eu não ter gostado, isso não significa que outras pessoas não possam gostar. A verdade é que eu li muitas opiniões depois de ter acabado a leitura deste livro e depois já ter escrito a minha própria opinião. E realmente encontrei opiniões muito positivas, principalmente a nível de leitores internacionais, estrangeiros, e depois de leitores nacionais, críticas um bocadinho mais negativas. Ou seja, se calhar nós temos uma visão um bocadinho diferente da escrita de Essa e dos livros de Essa, comparando com a visão externa de outros países para o autor. Muitas vezes as opiniões são extremamente positivas a Essa em leitores estrangeiros, porque é Essa de Queiroz, porque é um dos grandes nomes da literatura portuguesa. E eu entendo isso, obviamente. Apesar de que eu critico os autores portugueses, seja os grandes autores portugueses de séculos passados, grandes clássicos, assim como também critico autores internacionais antigos, recentes, autores portugueses atuais também. Se eu não gostar, eu digo, não tenho problemas em dizê-lo, e acho que deve ser assim, acho que devemos ser sinceros e dizer realmente aquilo que achamos, e se não gostarmos, dizermos que não gostamos. Agora, lá está, apesar de não ter gostado, não sou capaz de dar uma nota muito má a este livro, precisamente por ser Essa de Queiroz, e apesar de não gostar da história, gosto da escrita dele. Esta é a minha opinião, são 3 estrelas, não posso dar mais. Mas espero que daqui a uns anos volte a ler este livro e que seja uma leitura melhor do que foi desta vez. Por isso, pessoal, espero que não tenha sido muito confuso aquilo que eu disse. Eu sei que isto depois de começarmos a estudar literatura e temos muitos termos técnicos e começamos a aprender assim umas coisas e a perceber outras coisas dentro da escrita e confundo um bocadinho e as opiniões ficam assim um bocadinho mais técnicas e estranhas, mas espero que não tenha sido confuso. Por isso já sabem, se gostaram do vídeo, coloquem like, subscrevam o canal, tem aqui em cima, carreguem no sino para receber todas as notificações. Ai não, peraí, eu acho que a parte da subscrição é deste lado. Subscrevam o canal, carreguem no sino para receber todas as notificações e vemos no próximo vídeo. Tchau!